agora que eu vou começar de fato a mapear a luz e a sombra e todas as próximas etapas da arara em si, tá? Como é que eu vou começar, né? Como é que eu vou fazer agora? Qual o próximo passo? Como a arara, né, ela é predominantemente vermelho, que é uma cor que tem um valor tonal, por natureza, médio a escuro, tá? Se vocês olharem, né, por um filtro preto e branco, essa paleta, vocês vão ver que o vermelho mesmo, você vai olhar e falar, caramba, o valor tonal dele é mais escuro do que eu achei que fosse, tá? Então, por conta disso, e especialmente por ela ser predominantemente vermelha, tá? Eu vou mapear, desde já, ela com um tom de vermelho ultra diluído. Vou escolher aqui um pincel já um pouco menor para que eu tenha mais controle, tá? Porque ela é uma superfície menor a ser mapeada. E com a tinta diluída, tá? Numa diluição bem interessante, eu vou simplesmente tonalizar, sem pensar muito também, tá? Toda vez que eu encostei no preto, lá no fundo, eu volto, eu limpo bem o pincel, senão eu vou acabar misturando esse preto ali na tinta diluída vermelha, tá? Ó. Aí eu acabo dando uma tonalização mais escura, isso interfere depois, quando a gente tá começando, tá? Então, tinta pura vermelha diluída, ó. Dei um borrãozinho, fica até interessante, né? A gente depois decide se vai apagar ou não esse acidente, mas contanto que a gente tenha domínio, controle, o que for possível sobre esses acidentes. A gente vai treinando a nossa capacidade de controlar o acaso, o incontrolável, tá? Lavo bem meu pincel. Pego de novo. Então, sempre eu me guiar para fazer essas pinceladas de uma vez. Ó, eu vejo aqui, enxergo essa linha reta, eu vou de uma vez, tá? Um treino que a gente vai fazendo para simplificar cada vez mais a nossa pintura, principalmente a nossa construção, tá? Aqui eu já tenho, né, muito mais separado. Eu começo cada vez mais a cada etapa a me aproximar mais da imagem de referência, como vocês podem ver, tá? Então, fiz aqui essa primeira etapa e agora eu vou mapear, começar a mapear a luz e a sombra, né? Então, vou utilizar, né, os fundamentos da construção, da proporção através de ângulos e formas, como eu expliquei para vocês, mas agora me atentando especialmente a fazer essa separação daquilo que é sombra e daquilo que é luz, tá bom? Antes da gente começar essa etapa, eu convido vocês a mais uma vez dar uma pausa, né? Antes de seguir para a próxima etapa da pintura, olhar imagem e pintura e perceber que nos detalhes a proporção não precisa estar milimetricamente perfeita ainda, tá? Nos detalhes. O importante aqui é que a casca com os recortes principais do lado de externo, do lado de fora do elemento principal, que é a arara, eles sim precisam estar no lugar, né? De modo que quando eu me afasto eu sei exatamente onde começa, onde termina essa arara, tá? Mas os detalhes muito assim menores mesmo, você não precisa estar 100% perfeito, tá? Porque se você for deixar tudo 100% perfeito, você não pula para a próxima etapa, você fica preso aqui e aí você começa a entrar num looping de andar em círculos, não evolui, trava e é disso que nascem, inclusive, muitos bloqueios criativos, tá, gente? Isso é a última coisa que a gente quer que aconteça. Então, sempre vou convidar vocês a abandonar um pouco o perfeccionismo, né?
se empenhe, estude, mas nesse momento abandona um pouco o perfeccionismo, não se liga nesse momento da pintura muito em detalhes, tá? Até o presente momento, a gente ainda está trabalhando casca, a gente está trabalhando a forma principal, nós não estamos ainda entrando no centro da pintura, tá? Nós vamos começar, mas a gente ainda não entrou. Então, a casca aqui, para essa primeira etapa, para essas primeiras etapas, ela é o mais importante. Então, eu vou começar aqui, então, gente, convidando vocês com o próprio verde, tá? Ele já praticamente acabou aqui. Eu vou pegar esse próprio verde numa diluição média, tá? Esse restinho, porque eu não quero tinta espessa ainda, eu só quero demarcar sombra, tá? Vou começar a demarcação de luz e sombra. Então, para fazer esse pedaço das penas dela, que pelo ângulo, tá, parecem muito verdes, eu vou começar só a fazer essa demarcação. Minto, tá? Acabei de colocar aqui e vi que vai ficar muito verde, então eu vou misturar um pouquinho de amarelo ocre, tá? Para se aproximar um pouco mais com a cor das penas. Vou fazer isso com a minha espátula, porque eu consigo mensurar melhor o valor tonal, ó. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui é realmente muito importante. Coloca a pontinha da espátula lá na imagem de referência. Por isso, mais uma vez, aqui vocês podem ver como é importante fazer a impressão e não trabalhar com ela pequenininha do celular, tá? Quando a gente está aprendendo, isso dá uma brutal diferença. Aqui, para começar a dar uma leve vivacidade, tá, nessas penas, eu sinto que elas precisam ser escurecidas, ops, mas eu também sinto que elas precisam de um pouco de alegria, tá? Aí, então eu tô colocando um toquezinho de amarelo com o preto cromático que tava ali, tá? Pra gente ver o que acontece. Tudo teste, tá? Essa parte aqui, a gente pega tudo que a gente aprendeu no módulo 4 de teoria de cores e nós vamos testando aos poucos. Ó, eu aos poucos vou me aproximando mais, tá? Aproximando mais dessa pintura e do valor tonal. Eu acredito que para esse primeiro momento tá interessante assim. E era basicamente isso que eu queria mesmo, tá? Ó, percebam, tá? Se eu olhar para o verde, se eu olhar só para esse tom de verde, eu acabo colocando, tem um pouco desse tom de verde aqui, ó, também, certo? Mas se eu cerro os meus olhos e me afasto, eu olho o valor tonal e eu vejo que isso aqui, essa parte da asa, apesar de ter um pouco da nuance desse verde, o valor tonal desse verde não é o mesmo dessa parte aqui de cima. Compreendem? Então, repetindo, tá? Eu fiz aqui na minha espátula um tom de verde aproximado dessas penas aqui, porque eu tô mapeando essa parte, essa pena verde, que ela é um pouco mais escura, ela tem uma sombra em relação aos vermelhos da arara, tá? Então, observando tudo isso de olhos cerrados. Só que se eu olhar não para o valor tonal, mas sim para o tom de verde, eu vou ver que, agora abra seus olhos sem cerrar, você vai ver que nessas penas aqui de cima, tá? Desse triângulo aqui de cima, também tem verde. Aí você vai acabar pegando esse mesmo verde e tacando aqui em cima, tá? E aqui você já errou o valor tonal. A chance de você errar em todo o resto é muito grande, tá? Então, por isso que o valor tonal, ele é muito importante, gente. É o famoso orai e vigiai, tá? A gente olha primeiro para ele, depois para as cores. Então, eu estou me atendo aqui a valores tonais e, por consequência, eu acabo misturando um pouco de cor para chegar nesse valor tonal, tá? Não invertam essa ordem. É natural que trabalhar com cores é uma delícia. É muito natural que a gente, nesse processo, nossa, tem verde, vou olhar para esse verde para deixar minha pintura mais interessante. Só que aí a gente se perde no valor tonal e acaba com a pintura depois e fica sem saber muito o que aconteceu, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Então, primeira parte, não se esqueçam do seu objetivo naquela peça, com aquilo que você está fazendo, na aplicação do fundamento que você está naquele momento. O objetivo é mapear a sombra desse valor tonal e, por consequência, eu aproveito para dar uma tonalizada com esse verdinho. Então,
Então, eu vou me ater aqui, ó, tá? A essa parte da pintura. Que vem no máximo até aqui. Aqui. Alguma coisa aqui de detalhes que eu mapeio. Mas basicamente é isso, tá? Então, esse tom de verde aqui, ó, a minha espátula, como vocês podem ver, foi o que eu apliquei. Inclusive, tá? Vocês podem aplicar com a própria espátula. E revezando, tá? Isso te ajuda a começar a ir criando e fazendo as suas próprias composições de textura na sua pintura, tá? Agora eu vou para a próxima sombra, tá? Próxima sombra que eu enxergo muito forte aqui, essa sombra marrom, tá? Que parece marrom para o nosso olhar, mas que é dessa parte da barriguinha dela, essa parte da asa, que ela compõe toda essa parte de cá, de fora da arara, e contrasta bastante com essa parte da arara que está lá pro fundo, se a gente parar para pensar, né? A cabeça, ela tá lá atrás, num plano lá atrás, a essa asa toda. A barriguinha também, essa asa, ela tá bem aqui para frente, tá? Essa ponta dessa asa. E essa curvatura, né, que é onde a asa se curva, que é uma quina mais profunda, ela também acaba tendo essa sombra, tá? Então, tudo que a gente observa em termos de plano de luz e sombra é muito importante nessa etapa de observação de luz e sombra, tá? Vermelho e verde são cores o que, gente? Opostas complementares. Muito bem. Então, significa que quando eu junto as duas, eu tenho um marrom cinza ou uma cor de lama. Quando eu coloco as duas lado a lado, elas se contrastam. E por que eu tô falando isso agora? Significa que nunca misture, nunca use o mesmo pincel para mapear as duas, tá? Tenha sempre um pincel, aqui ó, fiz um pincel com verde e outro com vermelho. Porque se eu fosse, vou fazer um outro, aí vou usar o mesmo pincel, mas vou dar uma lavadinha ali no diluente, limpo com pano mais rápido. A gente nunca limpa 100%, tá? E acaba roubando toda a vibração e a vivacidade desse vermelho. Então, pincéis diferentes, tá? Vou agora aqui fazer a misturinha desse tom de vermelho mais escuro, tá? E a partir você pensa, né? A sua mente, racionalmente, vai olhar tudo que você ensinou e vai falar, tá bom, vermelho escuro é vermelho com preto ou vermelho com marrom. E errado não está, né? Mas aqui eu convido você a explorar mais as cores, tá? Essa é a parte que a gente vai explorando e criando e começa aos poucos a caminhar para uma quebra de regras, digamos assim, tá? Para construir as nossas próprias regras de acordo com o nosso próprio objetivo. Então eu vou te convidar aqui, ao invés de usar o marrom, tá? Você pode fazer na sua paleta e testar para mistura. Você vai ver que você vai ter uma pintura muito mais colorida, menos acinzentada, com menos preto, tá? Mas uma pintura mais viva, se você fizer esse escurecimento através de cores, das cores misturadas em si. E por isso, eu primeiro estou misturando o alizarim, tá? Que é o vermelho escuro. Então, primeiro eu faço essa tentativa, essa misturinha, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Ó, aqui saiu bem na minha paleta. Tenho aqui a cor certinha, tá? E aí eu vou chegar lá na barriguinha da minha arara e vou ver se é isso mesmo, tá? De uma maneira geral, eu diria que sim, tá? Eu diria que o valor tonal está muito próximo. Então eu vou seguir, porque o valor tonal, ele tá bem no ponto e bem no lugar. E depois há detalhes, sim, que tem umas nervurinhas mais escuras, mas são pequenos detalhes, então eu vou deixando os pequenos detalhes para o final.
eu ainda estou numa etapa, né? As duas primeiras etapas, tanto a proporção quanto a separação de luz e sombra, eu, entre o todo e o detalhe, eu fico com o todo, tá? Então eu fico primeiro com a casca, com as partes grandes, digamos assim, e deixo as partes menores e os detalhes para o final. Percebam que eu ainda tô com uma diluição bem interessante, tá? Eu ainda não parei de diluir, né, essa tinta, como vocês podem ver. Sempre que meu pincel encostar nesse verde, eu preciso limpar no paninho, tá? Aqui, ó, deu até uma misturada nos dois, tá vendo? Ó, tá vendo que eu tenho aqui quase que um retângulo mais escuro? Ó, vou até pegar um pontinho. Para reproduzir esse cantinho verde aí mais escuro, tá? Porque estava refletindo a luz aqui, estava atrapalhando. Então, dando uma recapitulada, eu fiz aqui a demarcação dessa sombra, ainda estou fazendo, por sinal. A demarcação dessa sombra, tá? Mais escura, de um tom quase que marrom, tá? Meio bordô, meio marrom. E basicamente isso, esse lado aqui, ó, né, que essa asa do fundo, esse início aqui da cabeça dela, eu não tenho muita informação de sombra, tá? Eu volto, aperto. Eu vou com a espátula onde eu quero que ela fique mais blocada, tá? Que ela tenha mais corpo, digamos assim. Aqui, ó, eu posso aproveitar para dar uma sensação dessa barriguinha a mais que ficou faltando na construção dela, sabe? Ó. Isso vai me dar uma sensação melhor, tá? Aqui tem essa asinha, tá? Que tem uma luz bem aberta, então eu vou deixar essa luz bem aberta. E agora eu vou para a próxima etapa, que é começar a transição para esses vermelhos puros, tá? E esses vermelhos mais vivos, digamos assim. Então eu vou começar colocando vermelho puro nesse fundinho aqui sujinho de vermelho escuro, tá? Acrescentar um toquezinho desse vermelho escuro que estava antes, uma quantidade bem menor. Mas vou começar também a dar um leve sutil de branco, tá? Ainda tô em tons médios.
médios escuros, mas aqui eu já começo a trazer um pouquinho de luz para minha pintura para começar a se destacar desse escuro, de todo esse fundo e essa parte sombra que eu já construí, tá bom? Então, pensando que eu ainda estou nos tons médios, tá? Eu misturei aqui um pouquinho de branco, porque a imagem de referência está me pedindo, pelo menos aqui na impressão da foto, tá? Talvez vocês vejam no computador e pareça que seria necessário um pouco mais de amarelo, mas eu vou seguir aqui a foto porque é o que o meu olho tá vendo, tá? Então, aqui eu começo a mapear alguns desses elementos. Inclusive, se tiverem uma espátula menor, gente, usem, tá? Menor que essa aqui, que seja do tamanho de uma falange de um dedo. É que a minha anda sumida, eu não sei onde ela foi parar. Então, eu não vou deixar de fazer por causa disso, obviamente. Mas, se tiverem aí fácil, ela vai te ajudar mais, tá bom? Percebam, né? Eu tô fazendo esse trabalho de tons médios. E aqui, ó, se eu olho o valor tonal, eu tenho já tons médios nessa parte meio borrada, essa mistura de pincelada com espatulada, que eu gostei. Então eu não vou mexer nela por hora, tá? Não vou lapidar só para colocar a cor certinha, não. Aqui é uma aula que eu quero deixar realmente com esse toque para vocês se inspirarem a criarem as sua própria forma de caminhar e de pintar, tá bom? Então, eu olho os valores tonais, que eles são o mais importante da pintura. Se eles estão no lugar, eu não vou mexer num acidente, digamos assim, que eu acabei gostando, tá bom? Essa luz aqui que eu vejo, eu quero demarcar ela desse jeito bem. Aqui eu marquei demais, mas tudo bem. Nada que eu não possa limpar a minha espátula, tá? Sujar ela um pouquinho com a tinta escura, mas só suja, só sujinha, sem camadas muito espessas. E eu vou suavizando, tá? Então, como vocês podem ver, né, uma aula em que todas as aulas de bônus que eu ainda, ó, já tô dando spoiler, mas os bônus que vocês vão receber desse tipo de pintura prática, vocês vão ver como é uma repetição profunda e constante de tudo que vocês aprenderam nos módulos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tudo, 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 especialmente os módulos 3 e 4 e 5, tá? Então, tudo que vocês aprenderam no curso, é imperativo realmente para essa fase que a gente tá agora adentrando. Daqui com esse último vermelho que a gente está usando, tá? Que é o primeiro tom médio. Olha o valor tonal. Vejo o que é que como que ele se apresenta para mim. Aqui mais um pouquinho. Vamos lá, 1, 2. Vou aqui tateando. Escolho poucas opções. Toda vez que eu vou fazer esse abstrato, ó, escolho poucas opções e aceito o que acontece ali, tá? Ó. Tchum. Não preciso estar com ela perfeita. Eu só preciso estar com ela no lugar. Então, ó, mapeei essa sombra, o objetivo, né? Trazer sombra
e uma diferenciação de valor tonal para essa região, tá? Antes de ir para essa parte, tá? Como vocês podem ver, a asa lá de trás, tá? A cabeça dela, essa parte daqui para cá da pintura, ela tem muito mais luz que o resto, tá? Então eu não sigo para ela ainda, porque eu ainda tenho que mapear em tons médios essa etapa aqui, tá? E aí, como é que eu começo, então, a mapear esses tons médios? Afasto meus olhos, olho para essa forma que eu vou começar agora, que é esse triângulo aqui mais claro dessa asa, tá? Onde vocês começam a ver amarelos mais aparentes, toquezinhos de azul. Então, eu vou largar meu pincel vermelho, vou pegar meu pincel verde, vou limpar maravilhosamente bem essa minha espátula, tá? Antes de tudo. Peguei aqui um sujinho, antes limpar melhor a espátula, peraí, agora sim. Peguei aqui um sujinho de verde, tá, do verde ali que eu tinha usado, porque o do tom do fundo é realmente parecido com o que ela tem, tá, gente? E eu vou começar a ver com amarelo, tá, em primeiro lugar. Perceba que ficou quase que um amarelo limão, né? Escuro, mas ficou. Então, vou vir com um pouco de ocre, amarelo ocre, tá? Para dar uma suavizada. Agora eu começo a ter um pouco mais de luz para minha pintura, tá? Vou escurecer ainda um pouquinho, tá? Com azul cobalto mesmo. E mais um pouquinho de amarelo. Vou escurecer um pouquinho esse tom que eu cheguei. E vou testar antes de colocar lá na paleta. Acho que agora ele ficou um pouco escuro, muito levemente. Então eu acrescento mais amarelos, tá? Menos quantidade. Ó. Confiro novamente. Ó. Então, cerrando os olhos, pense em tom médio, tá? No mais escuro, fazendo essas transições, tá? Tom médio para fazer a base dessa etapa. Eu acredito que esse aqui ficou bem interessante, tá? E bem próximo do ideal. Então, para me facilitar, também eu vou pegar outro pincel com alguma diluição ainda, tá? Vou começar buscando movimentos. Obedecendo esses valores tonais. Percebam que aqui, ó, olhando agora para a ponta, cerrando os olhos, se afastando, primeiro eu olhei para o todo, tá? Para achar o valor tonal base desse verdinho aqui dessa asa. Mas se eu olhar só para a ponta, eu percebo que tem bem mais luz. Então eu vou preservar. Não vou com esse verde até o final, para poder deixar essa ponta mais suscetível a receber a luz, tá? Aqui vai ser um ponto em que, inevitavelmente, o vermelho vai se misturar um pouquinho com o verde, tá? Então a gente tenta não misturar muito o pincel, não fazer muito movimento nessa hora. Deixa esbarrar um no outro e vem direto para a tela, tá? Não faz muita mistura assim, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui é uma mistura, ó, bem de verde com vermelho. Se eu misturar demais, aí vira uma lama que não fica tão interessante.